dar continuidade, porque eu vou precisar da sua atenção. Por favor, coloque o Pix da igreja para mim, por favor, se vocês conseguirem. Nós vamos cantar a próxima música, mas é o seguinte, queridos irmãos e amigos, essa semana, acompanhamos mais uma tragédia na Venezuela. Onde vocês viram o terremoto, e não só o terremoto, mas o que aconteceu em termos de mortes. Já foram 1.800 mortes, pelo menos divulgada. Acredita-se que vamos ter, infelizmente, o maior número. Então, como igreja, nós não podemos fazer muito. Podemos orar. Tão distante, mas a gente tem amigos, irmãos em Cristo na Venezuela que conhecemos, e o máximo, ou o mínimo que podemos fazer no máximo dessa tragédia, é nós contribuirmos. Então, eu quero convidar você hoje pela manhã, para você e sua família, dar uma oferta, uma pequena oferta, ou proporcional àquilo que Deus colocar no seu coração. Então, como é que você vai ofertar? Você vai ofertar o seu valor e colocar 0,1. Então, se você vai ofertar R$50, você coloca 50,01, porque quando esse dinheiro entrar no caixa da igreja, nós vamos saber que foi especificamente para a Venezuela. Então, nós vamos colocar esse recurso na mão de um pastor, amigo e conhecido nosso, e ele vai fazer a destinação desses recursos ali para aquela situação na Venezuela. Alguém que conhece alguém da Venezuela que mora em Goiânia? Levante a sua mão. Então, eu tenho amigos queridos, alguns já vieram até a igreja. Nós queremos orar pela nação e queremos fazer essa contribuição. Deu certo aí para a gente colocar? Sim ou não? Não está lá, está aqui. Ok, esse é o Pix. Você coloca 0,1. Então nós vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente nesse tempo que vamos cantar e chamando você a contribuir. Nós vamos, enquanto nós cantamos, ok? Você saca seu celular e faz a contribuição. Hoje você está abraçando alguém que você não conhece. É a nossa parte para nós fazer. Vamos ficar em pé, vamos orar pela Venezuela. Pedir a bênção de Deus para a nação. Depois eu vou chamar as crianças. Nosso Deus, nós, olhando essa semana, não só a situação que envolve a Venezuela, mas ontem mesmo, na realidade do Afeganistão, tão distante, lá naquelas montanhas, que também houve um terremoto, e essas realidades sísmicas que a gente não tem controle, quem tem controle é o Senhor, e aonde há essa situação, sempre há dores, e a gente precisa cumprir a Tua palavra, assinada pelo apóstolo Paulo, que em Gálatas 6:2, e o que pudermos, façamos o bem a todos. Então nós queremos fazer isso nessa manhã, contribuindo. Queremos pedir a Tua bênção, para todas as famílias e a cidade que vive em choro, em dor, e não podemos nem dimensionar tudo isso, mas os propósitos do Senhor seguem adiante. Um dos propósitos é que a gente possa ver a dor e não ser insensível, especialmente porque nós aqui conhecemos amigos venezuelanos, alguns deles nós estamos evangelizando. Nós conhecemos irmãos em Cristo, especialmente ali em Senador Canedo, na Igreja Batista do Pastor Christian, que estão conosco aqui, estiveram conosco no nosso tempo de adolescentes, no acampamento. Enfim, nós queremos pedir Tua graça sobre a nação, pedir novos tempos para a nação da Venezuela, salvação, graça e bênção. Pedimos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você saca seu celular e manda um Pix aí, por favor. Ou depois você pode fazer, talvez você não vai poder fazer agora. Vamos adorar o Senhor enquanto contribuímos. Antes de cantar, chamar as crianças. Vamos chamar as crianças, isso. Vamos chamar as crianças para vir à frente, por favor.
Muito bem. Deus abençoe todos. Discípulos de Jesus que buscam amar a Deus. Pode sentar, por favor. Sejam bem-vindos ao ICES Meu News. time. Era aí. Sabendo da saúde do Cláudio. Cláudio, líder da nossa igreja, está no conselho da igreja. Ele teve chikungunya e não está assim na luta, né? Quem já teve sabe, né? Com várias dores e tudo. Nós vamos lembrar dele aqui em oração, pedindo a bênção do Senhor também sobre a vida dele. E nós devemos continuar lembrando em oração toda a estrutura de processo que nós estamos caminhando para a saída deste local. Como eu falei, nós temos 12 meses para isso, estamos num processo de organização. Para isso, o primeiro é que nós temos uma assembleia na primeira semana, no primeiro domingo de agosto, para a questão da disponibilidade da venda do imóvel, para que a gente possa, em primeiro, como eu já havia comunicado, com muitos detalhes no Dia da Família, a gente então possa ver a direção do Senhor com respeito àquilo que Ele vai nos levantar em relação a, número 1, a venda e no tempo certo, a compra, se o Deus nos abençoar de um local. Então nós estamos envolvidos aqui, para vocês lembrarem, no sinal sinal verde, são 4 meses que estamos pensando isso. No sinal amarelo, se nós, ao colocarmos o imóvel à venda, não tivermos vendido, nós já estaremos, como já estamos, atentos na possibilidade de um outro local para alugarmos, e vamos ver como é que o Senhor vai nos dirigir. Então, mais uma vez, peço as suas orações e não a sua preocupação. Nós reunimos nessa última semana, na semana passada, retrasada, né? 18, né? Nós reunimos o conselho, conversamos bastante sobre tudo que estamos organizando, então peço as suas orações. Vamos ouvir o ICES News, por favor. Sejam bem-vindos ao ICES News, o informativo da Igreja Cristã Evangélica do Setor Oeste. Somos uma comunidade de discípulos de Jesus que busca amar a Deus e as pessoas. Hoje teremos batismos no culto das 18 horas. Organize-se para participar. A próxima ceia do Senhor será realizada no dia 2 de agosto, domingo, durante o culto das 10 horas. O Ministério de Mulheres informa que estão abertas as inscrições para os grupos de estudos que começarão em agosto. Entre em contato com a secretaria para fazer a sua inscrição gratuitamente. Para mais informações sobre a programação da igreja, consulte o nosso boletim semanal ou acesse o aplicativo da ICES. Se você ainda não o baixou, baixe-o e fique por dentro de todas as novidades. Igreja Cristã Evangélica do Setor Oeste, amando a Deus e amando as pessoas. Hoje à noite nós temos batismos. Temos a ceia do Senhor, para nós, povo do Senhor, e hoje à noite nós temos 3 pessoas que serão batizadas aqui na vida da igreja, que para a glória do Senhor, a gente tem visto o que Deus está fazendo, acrescentando as pessoas. Aqui nós não ficamos contabilizando quantas pessoas serão batizadas, e assim, não fazemos nada disso. Nós estamos felizes de ver o que Deus está fazendo. Então, continuo a dizer que quando nós estamos reunidos como igreja, estamos sendo edificados, como vamos fazer hoje pela manhã. Mas fora daqui, nós estamos fazendo de tudo para que as pessoas possam conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Especialmente nossos pequenos grupos. Se você tem um amigo, parente, e ele gostaria de compreender a palavra de Deus, ou conhecer a Bíblia, como eu sentei com uma pessoa essa semana e convidei para o meu pequeno grupo, tomei um café com ele, muito meu amigo durante muito tempo. Como nós estamos terminando, vamos ter férias, o nosso pequeno grupo, mas vamos voltar em agosto, ele já se propôs estar lá. Você também não sinta-se constrangido em convidar as pessoas para vir a culto público. Oportunidade que as pessoas têm para ouvir a palavra de Deus, e alguns de vocês
conheceram o Senhor Jesus Cristo em culto público. Então, convide as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Gostaria de nós orarmos. E para isso eu quero ler o texto de 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: porque na batalha clamaram a Deus, que Ele lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. 3 verdades desse pequeno texto. Primeiro, na batalha. Lá era batalha mesmo, de guerra. Traduzindo aqui, a gente usa essa expressão, a gente adequa essa expressão às lutas do dia a dia. Eu e você temos lutas nos nossos dias a dias. O que fazer? Número 2, clamaram a Deus. O texto diz que lhe deu ouvidos. Quando eles oraram, o Senhor ouviu. Então, no meio da batalha da vida, o que você tem que fazer? Orar. E veja que está no plural, porque a batalha era uma guerra para todo mundo. Então veja bem, enquanto você está na sua batalha, tem gente também na sua batalha. Eu vou habitualmente na feira, todo domingo pela manhã. Faço meu devocional e vou na feira. Aí hoje tinha a senhora onde eu compro folhas. Eu perguntei, cadê a sua tia? Ele disse assim, quarta-feira, ela deu um AVC. Eu fiquei ali conversando com ele, sentindo a dor da família, porque eu passo lá todo domingo, nunca pensei que uma senhora ia ter o AVC. Uma batalha, nós estamos lidando com batalhas nessa igreja, com saúde, com questões de família, com questões financeiras, por causa até mesmo das atividades e da postura atual da nossa política econômica, não é? Você sabe disso. Então, clamaram e Deus lhe ouviu. E terceiro, porque confiaram nele. Então, antes de eu orar, veja aí qual é a sua batalha. E ore por você mesmo. Lembra de uma batalha de alguém? E ora também pela batalha dessa pessoa. E diga para Deus, Deus, eu quero continuar orando e confiando no Senhor. Não em você, não nas circunstâncias, não nas armas que você tem, mas no Senhor. Então vamos orar. Baixe sua cabeça, fale com o Senhor, depois eu vou orar. Que bom, nosso Deus, que nós estamos como igreja do Senhor, povo do Senhor reunido. Há algo que acontece nesse momento que não acontece em nenhum outro lugar. Nós estamos juntos, num só foco, glorificar o Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo, como vamos ver hoje pela manhã. E podemos, nesse espaço e nesse tempo, colocar os nossos corações, nossas batalhas e nossas dores na Tua presença. Obrigado. Peço Tua bênção, Senhor Deus, para cada um que está na batalha. E lembrando que o Senhor Jesus nos ensinou que no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E juntos, ó Deus, aqui oramos uns pelos outros. Oramos que o Senhor traga o coração daquele que está na batalha, na luta. Em primeiro lugar,
de que ele e ela têm a arma certa, a oração. Bendito seja o nome do Senhor. E tem a oportunidade de confiar no Senhor. Enquanto ora, entender que essa situação e essa causa, esse momento, não é para confiar em si, na sua habilidade, na sua capacidade, no seu bom senso, na sua inteligência, na sua expertise, mas confiar no Senhor. E o texto diz que o Senhor ouviu. O Senhor sempre ouve, o Senhor sempre tem o tempo, o Senhor sempre está presente. Traga essa realidade ao coração de todos nessa manhã. Oramos com o nosso coração. Pedimos a recuperação plena do Cláudio, para a glória do Senhor, sua recuperação física, conforme nós colocamos aqui. Que o Senhor o recupere, usando os remédios, medicamentos. O patrão ali do Elisandro, Franklin, pedimos soluções do Senhor para a sua saúde. Pedimos também a tua bênção e graça para aquela senhora ali, que eu citei, a recuperação dela, da sua família, a graça para o encontro com o Senhor, tua misericórdia naquela família também. Obrigado, Pai. Pedimos a direção do Senhor sobre o nosso futuro lugar. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, numa resposta do Senhor, no tempo certo, no nome de Jesus. Amém. Eu tenho usado esse tempo pela manhã para a gente pensar sobre a vida de igreja. Estamos realmente lá nas igrejas do Apocalipse, mas eu queria que a gente hoje fizesse uma pequena mudança no rumo dessa mensagem, indo, por favor, para 1 Coríntios capítulo 1 a 3, e meditando nesse texto, há muitas verdades para essa pergunta: o que a igreja tem, ou o que a igreja deveria ter, mas o que a igreja já tem? Não preciso gastar muito tempo para falar para você o cenário da igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja extremamente problemática, uma igreja em alto nível de vaidade, orgulho, egoísmo, e que o apóstolo Paulo escreve a essa igreja, a igreja, como ele mesmo diz no versículo 3, a igreja de Deus. E é claro que nem todas as igrejas do Novo Testamento e as igrejas ao redor do mundo são como a igreja de Filipos. As igrejas, nem todos são com igrejas que têm uma seriedade, compromisso. Não, há igrejas problemáticas, há igrejas cheias de dificuldades. Essa igreja aqui tinha um problema sério em termos de divisão, em termos de aparecer em relação aos dons espirituais. Uma igreja problemática. Essa igreja, depois, Paulo tem que escrever 2 cartas para Coríntios, não é? Escreveu outras que não estão no cânon, pelo menos mais 2, e orientar a igreja. É claro, a igreja machucou o coração do apóstolo Paulo muito. Lá em 2 Coríntios, especialmente capítulo 11, ele explica tudo isso, o sofrimento do apóstolo Paulo com esta igreja. Não obstante, quando a gente abre a leitura, nós temos várias verdades nesse texto que a gente precisa meditar como igreja, e podemos crescer nessas verdades simples que estão aqui nesse texto. Vamos ler. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então, em primeiro lugar, Paulo escreve
à igreja, que ele chama de a igreja de Deus. A igreja de Corinto é a igreja de Deus. E precisamos lembrar que toda igreja que se reúne em nome e glória de Jesus Cristo, que participa da ceia do Senhor e vive igreja do Senhor, pregando o Evangelho, cuidando de sua membresia em termos de edificação, evangelizando as pessoas, disciplinando aqueles que querem viver longe do Senhor, não querem participar, querem viver do jeito que quer, não estando incluso na igreja do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. Então nós reconhecemos nessa manhã que, por nome técnico, Igreja Cristã Evangélica do Setor Oeste, no Setor Bueno, que reunimos aqui, somos igreja do Senhor. A melhor pergunta nessa manhã, quando falamos sobre igreja, é o que é igreja. A definição bíblica sobre igreja vem da palavra eclesia, que significa assembleia ou chamado para fora. Então, o dia que você se converteu ao Senhor Jesus Cristo e se batizou, você diz para todo mundo que agora você identifica com Jesus e com o povo de Jesus. Então você faz parte da igreja do Senhor Jesus, como nós vamos ver, de uma linha local, aqui, essa igreja. O Novo Testamento usa várias figuras e metáforas para descrever a igreja. Eu vou citá-las, sem citar os textos. Corpo de Cristo, noiva de Cristo, família de Deus, casa de Deus, templo de Deus, habitação de Deus no Espírito, edifício de Deus, lavoura de Deus, rebanho de Deus, aprisco das ovelhas, oliveira, povo de Deus, nação santa, sacerdócio santo, sacerdócio real, pedras vivas, coluna e baluarte da verdade, Jerusalém do alto, assembleia dos primogênitos, cidade de Deus, videira e ramos em João capítulo 15. Tudo isso para mostrar que existe uma conexão dos céus com um povo. Um povo local e um povo universal, como nós vamos ver aqui nesse texto. Então veja bem, a igreja é de Deus. Todas essas figuras da igreja mostram a conexão que temos com Deus e com o seu povo. Com Deus e com o seu povo. Volto a repetir o que eu estou tentando, de forma didática, passar para a sua vida cristã. A vida cristã, ela é como um banquinho com 3 pernas. Para você caminhar na sua vida cristã e crescer, você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa ter uma vida devocional. Você precisa ter relacionamento com os irmãos em Cristo, a igreja de Deus. Você precisa estar junto com o povo de Deus. Você precisa participar dessa vida, que eu chamo de a vida relacional. E o terceiro pé, você precisa lembrar da sua missão. Enquanto você está nesse mundo, você precisava orar assim: Senhor, estou trabalhando nesse lugar, estudando nesse lugar, morando nesse lugar, andando agora nesse lugar. A quem o Senhor quer me usar para esse que o Senhor vai levá-lo a conhecer? Chamamos de vida missional, vida devocional, vida relacional e vida missional. Você está falho em qual um desses 3? Porque são esses 3. Então, estamos falando hoje pela manhã da vida relacional, da vida de igreja, da caminhada de igreja. Precisamos definir igreja. Os escritores, teólogos, comentadores da Bíblia nos ajudam, como o Dr. John Stott, que diz: a igreja é a nova sociedade de Deus. O Dr. John MacArthur diz que é a assembleia dos chamados para fora do mundo. Por isso que nós não voltamos para lá, voltamos para evangelizar, mas nós não somos do mundo. Nós não ficamos focados nele. Se você fica nele em mentalidade, em ação, você é mundano. E como diz
Tiago capítulo 3, que alguém que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Imagina você de Deus, inimigo de Deus, porque você ama o mundo. Tem uma mentalidade do mundo. Por isso que nós nos reunimos, para limpar nossa mente com a palavra de Deus. Por isso que você reúne-se todos os dias com Deus, lendo sua palavra, para limpar seus pensamentos e manter os seus pensamentos alinhados com Deus. Dr. John Piper diz que a igreja é um povo comprado pelo sangue de Cristo para exibir a supremacia de Deus. Mark Dever diz que é um grupo de cristãos que se reúne regularmente em nome de Jesus para afirmar e supervisionar mutuamente sua membresia no Evangelho. Obviamente, nem todos eles trazem uma definição completa, então eu tentei trazer juntando tudo com a Escritura, essa definição de igreja. Igreja é a comunidade dos redimidos dos redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, reunida pela palavra, dirigida pelo Espírito Santo, com a finalidade de adorar a Deus, edificar, ajudar, fortalecer os membros, proclamar o Evangelho e manifestar a glória de Deus no mundo. Essa semana eu e Cláudia estivemos numa igreja de queridos, que um querido meu está pregando lá, e foi muito bom. A igreja tem um grupo, talvez lá deveria ter umas 40, 50 pessoas, então tem aquela realidade daquela vida de uma igreja menor. Nós somos uma igreja média. Para nós podermos manter essa realidade de igreja andando, nós temos que ter igreja de casa em casa. Então parte do pastorado, o pastoreio, da igreja é feito nesses pequenos grupos. Então não há nenhum problema se a igreja crescer. Não obstante, eu quero deixar bem claro que eu gostaria de continuarmos uma igreja comunidade e podemos avançar futuramente na plantação de outras igrejas. E a plantação da igreja de Goianira é uma exceção, é um projeto missionário onde nós estamos começando do zero ali no trabalho do pastor Jacimar, junto da Nancy e irmãos da nossa igreja que apoiam. Vou falar um pouco futuramente sobre isso, mas não agora. Então, olhando para o texto, o que a igreja tem ou a igreja deve ter? Veja, primeiro a igreja tem líderes espirituais. Paulo diz assim, Paulo e o irmão Sóstenes. Quem era Sóstenes? Atos 18, 17 diz, então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Sóstenes era um chefe da sinagoga, provavelmente, obviamente, um judeu, que no período quando Paulo foi pregar ali em Corinto, para estabelecer uma igreja em Corinto, Sóstenes se converteu. Obviamente, ao se converter, o que acontece? Ele se torna um dos líderes. Paulo, com certeza, escreveu uma carta, e ele então está saudando a vida da igreja com essa carta que entrega na mão, provavelmente de Sóstenes, ou ele mesmo escreveu, foi o copiador da carta, mas de forma que Sóstenes é reconhecido no meio daquela igreja como um irmão, mas tudo indica que ele era um antigo líder daquela igreja. Obviamente, irmãos, uma igreja não vai caminhar sem uma liderança espiritual. Isso não existe, isso não tem. Igrejas no passado que tentaram organizar sua vida e dizer, somos o que somos juntos num grupinho. Isso não é igreja, irmãos. Igreja, segundo a Bíblia, tem liderança espiritual. Ela dirige o povo para a glória de Deus. Traz o povo aos princípios da palavra, para a verdade e para a direção. Estamos repetindo esses princípios como igreja. Esses líderes, vejam bem a qualidade deles, pelo menos duas. A exemplo do apóstolo Paulo, que estabeleceu a igreja na estrutura apostolar, que eu vou explicar também, mas assim, muito simples. Líderes espirituais no nível de Paulo, de Sóstenes, são líderes chamados por Deus. Paulo diz, chamado pela vontade de Deus, ok? Aqui na igreja, e espero que outras igrejas não fiquem abanando as pessoas e achando que as pessoas têm um chamado, e diz que tem um chamado. Não, senhor,
Não, segundo a Bíblia, o chamado começa do coração da pessoa, aquele que tem um desejo, 1 Timóteo capítulo 3. Olhando para Paulo como líder e apóstolo, esse chamado é muito interessante, que ele faz uma pequena definição em Gálatas 1:2, quando diz: Paulo, apóstolo, não da parte das pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, esse chamado para a liderança espiritual no corpo de Cristo, a exemplo de Paulo, pegando os princípios, primeiro, não vem de pessoas. Número 2, não vem de homens. Número 3, vem pelo Senhor Jesus Cristo e por Deus Pai. Há uma questão celestial nesse chamado. E porque esse chamado vem à liderança, a responsabilidade do líder e dos líderes espirituais é prestar atenção no foco do seu chamado para servir a Deus, para seguir a palavra, para trazer norte espiritual para a igreja, para agradar e glorificar a Deus. Versículo 10, Paulo diz, por isso que Paulo diz: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se assim estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então, todos os líderes espirituais, pastores chamados por Deus, são chamados por Deus para servir a igreja de Deus e presta contas a Deus. E não procura ficar preocupado com o que as pessoas estão pensando ou agradar as pessoas, que isso pode se tornar uma idolatria perigosa para quem dirige a igreja do Senhor. Então, esses líderes espirituais são chamados, e esses líderes espirituais devem estar servindo a Cristo Jesus. Então, esse princípio do serviço, que eu vou explicar aqui, é muito interessante, porque Paulo diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Quem está no ministério pastoral, ele não tem, no caso aqui, primeiro, o ministério pastoral é uma função, não um título. A gente, depois da reforma, tivemos coisas maravilhosas, mas tivemos alguns problemas. Um deles é estabelecer liderança em termos de respeito, até por nome. Então, nós chamamos os caras de reverendo, todo respeito. Mas assim, quem está liderando para servir. É uma função, servir a Deus, servindo o povo de Deus, do jeito de Deus. Então, esse conceito de servir precisa estar em alta para quem vai liderar o povo de Deus. Nós aqui, pastores dessa igreja, precisamos lembrar essas verdades, e o rebanho precisa orar por nós, porque é uma responsabilidade muito grande. O que é o apóstolo? Paulo usa apóstolo aqui, palavra grega significa enviado, mensageiro, autorizado, delegado, oficial, um enviado. Então, a definição bíblica de apóstolos é: apóstolos foram homens comissionados diretamente por Jesus Cristo, os 12 mais Paulo. Lembrando que Tiago morre em Atos capítulo 12, então na estrutura ficamos no período da igreja, 12 apóstolos. Para fazer o quê? Lançar o fundamento da igreja, que está no Novo Testamento, com autoridade única. Não tem outros apóstolos como os apóstolos originais, cuja função não pode ser reproduzida historicamente. Então, com todo respeito, uma discordância amorosa, nós não temos apóstolos, ainda que alguns se intitulam no século 21. Os apóstolos que temos são da Bíblia, que nos deram a palavra de Deus, por isso que a igreja é apostólica, centrado no apostolado desses irmãos que deram sua vida para servir. Então, a primeira liderança da igreja foram os apóstolos. E por meio desses irmãos, nós tivemos o Novo Testamento. Nenhum deles ficaram pensando em glória, em honra, a não ser servir a Deus, servindo o povo. E essa é a visão muito simples. A igreja tem liderança. Segundo, a igreja tem dono. Diz o texto, a igreja de Deus, versículo 2. A igreja é de Deus. Paulo diz em Atos 20, 28, quando chama os presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso,
que ele obviamente constituiu, diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastoreardes, ou pastorearem, a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Em outras palavras, a igreja é de Deus. Essa igreja aqui, todo esse rebanho é de Deus. Você é de Deus. É de Deus. De Deus, do jeito de Deus, para a glória de Deus. Então isso é muito importante, porque o dono da igreja é o Senhor. Não são os pastores, não são os membros, não é ninguém. Ele é o dono da igreja. Em terceiro lugar, o que a igreja tem? A igreja tem expressão local. A Bíblia diz, o texto diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Corinto era uma cidade importante da Grécia Antiga e continua até hoje no mesmo lugar, como diz, localizado no istmo que liga o Peloponeso ao continente. Uma cidade importante, focada nos propósitos de Roma, tornou-se a capital da província da Acaia, e a sua fama maior era a imoralidade. Em outras palavras, no meio de um caos político, de um caos econômico, de um caos moral, lá estava a igreja de Corinto. E por causa esse caos era tão grande que afetou a membresia, e Paulo então vai escrever a carta para explicar. Mas a igreja que está em Corinto, é claro, uma cidade como a nossa, de quase 2 milhões de habitantes, nós temos vários setores, né? Não usamos a palavra bairro, e vários setores, há várias igrejas locais do Senhor Jesus. Então temos que lembrar que esta comunidade aqui é uma comunidade local, ela pertence ao Senhor, e Deus trabalha em comunidades locais. Ele está fazendo coisas grandes no nosso meio, coisas maravilhosas no nosso meio, transformando nossas vidas. A imagem de Jesus, que é a finalidade última de cada membro do corpo de Cristo, cada um da família de Deus. Deus está transformando de forma local. Então, quando nós nos reunimos aqui ou em qualquer outro local, nós somos essa igreja que temos o nome da Igreja Cristã Evangélica do Setor Oeste. Mas não é uma instituição. Instituição, ela deve ter uma estrutura organizacional muito pequena. Nós somos organismo, igreja local. Quarto, a igreja tem propósito. Versículo 2 diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Essas duas expressões são muito interessantes. Primeiro, quando você veio a Jesus, o que aconteceu? Você largou o pecado, se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus Cristo, e quando você fez isso, você foi separado para Deus. Você é chamado de santificado. Santificado em Cristo Jesus, na obra de Cristo, que é o que nós vamos fazer hoje pela manhã. Relembrar isso, santificado. Estamos lembrando que se não fosse o Senhor Jesus Cristo, eu continuaria no meu pecado. Eu fui separado, a palavra santificar é isso, separado. Era usado para pegar uma parte da carne, cortar, tirar do corpo do boi, da vaca ou de qualquer outro animal e separar para uso. Então essa é a ideia. Santificado tem a ideia de que eu não pertenço mais a mim. A igreja é um grupo de pessoas que em nome de Jesus Cristo se reúne para adorá-lo, servi-lo e honrá-lo e agradecer pela obra que ele fez através da ceia. Segundo, mas não é somente isso. Eu fui santificado pela obra de Cristo, agora sou dele. Mas agora, minha chamada, meu propósito é ser santo. É viver todos os dias para agradar a Deus. Esses textos que eu coloquei aqui é para te ajudar a lembrar que sua vida de santidade, ela continua fora desse ambiente quando nós estamos juntos. Romanos 13, 12 a 14, Paulo faz uma ilustração sobre santidade. Ele diz: vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Não vamos entrar no pecado,
Pecado é obra das trevas. Vamos viver na luz de Cristo. 13, vivamos dignamente, como em pleno dia. Então o que a gente não faz? Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades sexuais, não em libertinagem, não em discórdias, não em ciúmes. Ou seja, nossa vida é diferente deste mundo, que tudo tem bebida. O Brasil ganhou bebida, perdeu bebida. Não é? Tem isso, tudo tem. Festas e mais festas que envolvem oportunidades para a imoralidade. Então, santifique o seu celular, santifique o seu computador, santifique o seu relacionamento com o sexo oposto, não em libertinagem. Então ele vai dando uma lista das obras das trevas do qual nós não participamos. Somos santificados, somos santos. Mas ele diz, mas revistam-se de quê? Do Senhor Jesus Cristo. O que é vida cristã? Vida cristã, santidade, ser cheio do Espírito, é viver de Jesus. Então a gente faz a pergunta, o Senhor Jesus faria isso, reagiria assim, falaria assim? Como é que é? Não, mudou tudo. Revistam do Senhor Jesus sua pessoa, suas palavras e as suas ações. E não façam nada que venha satisfazer o desejo da carne, porque nós temos duas naturezas, não é, irmãos? Nós nos convertemos e a carne foi embora. Não, você está nessa natureza, que você está numa guerra, que Paulo diz que é complicadíssimo. O que a gente faz? É quem você alimenta mais. Então, você tem que alimentar das coisas espirituais do Senhor Jesus Cristo e crucificar a carne. Efésios capítulo 6. Sobre santidade, Paulo diz em 1 Pedro 1, 14 a 16, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Em Levítico 19, ele tira a verdade e aplica para nós, devemos ser um povo santo. Paulo diz também, 1 Tessalonicenses 4, 2 a 8, sobre essa santidade em relação à imoralidade sexual, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor, pois a vontade de Deus, o que Deus quer, é a santificação de vocês. 2 pontos, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo, de volta, em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Aqueles que não conhecem a Deus vivem uma vida de imoralidade sexual desenfreada. O povo de Deus não. O povo de Deus quer ser santo. E que nessa matéria, sobre moralidade sexual, ninguém ofenda ou defraude seu irmão. Porque contra todas essas coisas, como já vimos e testificamos, o Senhor é o vingador. O Senhor não está brincando com imoralidade sexual. Aquele que diz ser do Senhor e entra para o caminho de moralidade sexual, encontra o próprio Deus na frente. Porque a Bíblia diz em Hebreus que santo deve ser o leito conjugal, a vida sexual do casal. E que nessa matéria ninguém defraude seu irmão, porque Deus é o vingador. Deus é o vingador. Você entra para o caminho da imoralidade sexual, você vai encontrar Deus pela frente. Pois Deus nos chamou, nós, seu povo, não para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Então a gente vai, todos nós, povo do Senhor, cuidar da nossa vida de santificação, do nosso corpo, para não entrarmos em imoralidade sexual. Hebreus 12, 14 diz, procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que você faz na sua vida devocional? O que você faz no seu dia a dia? Você busca ser santo. Por quê? Porque você foi salvo por Jesus, santificado, para viver uma vida santa, uma vida diferente, uma vida que agrada a Deus. É isso que Paulo diz em Coríntios. Quinto, a igreja tem um contexto universal. Ele diz, com todos
os que em todos os lugares. Então, em primeiro lugar, a igreja é formada de todas as nações, e de por todo mundo fazei discípulos de todas as nações. Nós pregamos o evangelho. Por que que nós estamos pedindo recurso financeiro simples para a Venezuela? Porque lá tem irmãos em Cristo, e nós queremos abençoar aqueles irmãos em Cristo e os que não são também. Nós queremos dar um bom testemunho, porque Deus não é brasileiro. Não é. É também. Não no sentido de verde e amarelo. Não. E que torce para o Brasil. Não. Uma coisa linda é você ver as nações na Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Temos a oportunidade de ver todo mundo num lugar, representando as suas nações. Deus quer alcançar as nações, razão pela qual o projeto missionário é para alcance do mundo. Então ele forma todas as nações, um só rebanho. João 10,16, ainda tenho outras ovelhas, e haverá um rebanho e um pastor. Nós não estamos fazendo aqui, mas o ano que vem, com a graça de Deus, nós vamos fazer. Eu vou lembrar isso ao prepararmos na calendário da igreja, o dia da igreja perseguida. A gente precisa saber que há irmãos em Cristo que estão em outros lugares sendo perseguidos. Somos a igreja do Senhor que está em outros lugares. Somos um só corpo. 1 Coríntios 12:12-13, assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um só corpo. E quero dizer uma palavra para você aqui, com respeito aos nossos irmãos em Cristo, que talvez não creiam, que eu e você cremos. Presta atenção. Nós não ficamos batendo nesses detalhes do que ele crê, do que não crê. Se é irmão em Cristo, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, é porque ele tem Jesus como Senhor e Salvador. As suas questões em relação às suas crenças, a menos que ele não seja, mesmo que ele não entenda o Evangelho de Jesus, somos irmãos em Cristo daqueles que creram em Cristo. Todas as nossas discordâncias são de níveis fraternais, ok? Não para arrumar confusão, bater boca e essas coisas. A igreja é um composto de judeus e gentios, Paulo diz em Efésios 2, especialmente. De ambos fez um só povo, já não sois estrangeiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O que é a família de Deus? É a junção daqueles que primeiramente foi pregado o evangelho, os judeus, e quem não é judeu, forma o seu corpo, a família. A igreja foi comprada de todo mundo. Lá em Apocalipse 5:9, diz: com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 7:9 diz: uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro. Então nós vamos ver todos esses irmãos em Cristo lá. Eles já existem. Nós temos que ter o quê? Toda sensibilidade que existe uma igreja local, mas existe o povo de Deus espalhado pelo mundo. Eu ando com um problema, eu estou ficando velho, chegou cheio de problemas, né? O próximo problema que eu estou tratando é a vista. Estou ficando meio vesgo, do lado direito aqui, tem que tirar óculos, né? Aí estou em tratamento. Nessa sexta-feira fui lá, no local lá, para tratamento. Estava esperando o médico perguntar o que era qual era o meu trabalho. Eu ia dizer assim: eu sou um pneumo-oftalmos. Aí ele perguntar para mim: o que o senhor faz? Eu digo: eu sou mais ou menos como você. Você dá vista física, eu ajudo as pessoas a terem visão espiritual. Aí eu estava esperando ele falar, ainda não falou, mas na hora que ele falar eu vou responder assim. Mas eu estava lá, olha só o que é a igreja do Senhor. Estava lá, Roberto Naves Amorim, estava no 7º exame. Aí a menina chegou e disse assim: eu vejo seus vídeos todo dia. Eu digo: é mesmo? Aí ela me disse a igreja, me disse a liderança. Não, a pessoa lá manda do grupo da igreja. E eu compartilho com muita gente. Conversamos um pouco, ela disse: não, aqui na empresa tem 154 funcionários dessa área de visão. Alguns em Cristo, outros não. Nós nos unimos para evangelizar as pessoas. Igreja de Jesus. Sexto, a igreja tem um foco. Diz o texto: invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o foco da igreja? O Senhor Jesus. O nosso alvo, o nosso líder, o nosso mestre
O centro da vida da igreja é Jesus. Então, uma liderança espiritual tem que trazer todo mundo para Jesus. Nós pertencemos a Cristo, essa igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nossas ações é para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos viver unidos como corpo de Cristo. Isso não está dizendo que tem pessoas nessa igreja que não conhecem a Cristo? Sempre tem. Quanto mais cresce, de Jesus dos 12 tinha um. Então a cada 110, talvez temos 12 pessoas que não conhecem a Cristo. Quanto mais a igreja cresce, algumas pessoas não conhecem a Cristo. Mas nós não estamos falando desses que não conhecem, continuamos evangelizando. O problema é que alguns deles acreditam que são de Jesus. Mas a igreja centra em exaltar o nome do Senhor Jesus, focar nele, na sua glória, no entendimento correto de quem ele é, Salvador e Senhor. Paulo descreve a igreja como um povo que vive em constante relação de fé, oração e adoração ao Senhor Jesus Cristo. E a igreja tem senhorio, versículo 2, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. A palavra Senhor é a palavra grega Kyrios, que foi traduzida do Antigo Testamento. Quando se falou sobre Yahvé, colocou Kyrios. Jesus é o Yahvé do Antigo Testamento. Eu e o Pai somos um, em termos de essência. Manifesta o Pai. E ninguém vai vir ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor e dono da igreja. Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja. Ele tem toda a autoridade. Mateus 28, 18 diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Filipenses 2, 9 a 11 diz que Deus exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Jesus Christos Kyrios, Estim Kyrios, Ele é Senhor, Ele que manda, Ele é autoridade. Essa foi a ênfase que foi dada. Não há líderes maior do que o Senhor Jesus, todo submisso a Ele. Efésios 1, 22 e 23, sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu a igreja, que é o seu corpo. Efésios 5, 23 e 24, Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Colossenses 1, 18 diz que ele é a cabeça do corpo. 1 Coríntios 8, 6 diz, para nós há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Nós somos leais a Cristo, e por essa lealdade, irmãos, irmãs morrem, e por essa lealdade, nós falamos, agimos em nome de Jesus Cristo. Jesus não é apenas Salvador da igreja, mas também Senhor soberano, cabeça governante absoluto, seu Senhor. Aqui na igreja nós não usamos a expressão Jesus Cristo, só o Salvador. Se você vem a Jesus Cristo, você tem que entregar sua vida. Você tem que colocar tudo na mão dele. Ele tem que dirigir sua vida, porque ele é Senhor e Salvador, soberano. E por último, a igreja tem bênçãos. Paulo diz que a graça e a paz de Deus. A graça, ela é entendida como favor imerecido de Deus, a bondade salvadora de Deus em Cristo e o poder contínuo de Deus que nos sustenta nessa vida cristã. Então, meus irmãos, nós estamos debaixo dessa graça. Nós estamos aqui hoje sustentados pela saúde, pela graça. Estamos sustentados na nossa fé, pela graça. Sustentado hoje em tudo que aconteceu dessa semana para cá, pela graça. É pela graça, é pela graça. Debaixo dessa bênção maravilhosa. O que mais? Paz. Paz porque você foi reconciliado com Deus. Paz porque há uma tranquilidade interior vindo dessa graça bondosa, e você está tranquilo diante de um turbilhão de problemas, diante de batalhas que não tem nem o que dizer. Essa integração, dessa harmonia da vida espiritual, pessoal com comunitária, essa paz. Barclay diz que paz inclui bem-estar total, espiritual, emocional, relacional, e traduz a palavra do Antigo Testamento, shalom, que é uma palavra para bem-estar em tudo. Todos os que estão em Cristo, veja bem que bênção, nós estamos debaixo dessa graça maravilhosa,
e de uma paz que não tem tamanho. Amém. Bendito seja o Senhor. A origem das bênçãos, o texto diz, versículo 3, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é a fonte da graça e da bênção. Porque o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o mediador, por causa da graça em Cristo, mediou nossa vida com o Pai, e de forma que nós vamos até Ele, não por mérito, não ao Pai pelo mérito, mas por Jesus Cristo, e Ele é a nossa paz, Ele é o príncipe da paz, Ele media essa paz. É o que John Stott diz: Pai e Senhor Jesus Cristo revela a igualdade de autoridade divina na concessão das bênçãos espirituais. O alvo das bênçãos estejam com vocês. A igreja de Deus. Nós somos o alvo da bênção de Deus. Você não acredita? Vamos batizar hoje à noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cumprimos, céu desce na terra. O que é a igreja? Onde os céus estão nessa terra. O único lugar onde você vai ter a realidade de Deus na terra é na igreja de Jesus. E individualmente e coletivamente, há uma graça que vem de Deus, uma paz que vem de Deus. O texto diz claramente, conosco, está conosco. Então a gente não fica procurando paz em qualquer lugar. O relax diante dos problemas, que você vai ficar 10 horas na Netflix, vai assistir todos os jogos da Copa, vai beber para tranquilizar sua cabeça. Que é isso? Você já tem paz. Quem não tem Jesus, não tem graça e não tem paz. Tem nada. Dr. John MacArthur termina: a igreja vive de dependência diária da graça e da paz divina, não do mérito próprio. Eu vou ler toda a Bíblia e vou ler mais de não sei quantas vezes, e aí eu vou conhecer a Deus e vou ficar bem. Não, eu acho que você tem que ler a palavra de Deus, tem que ter alvos espirituais, tudo bem. Mas você já tem tudo o que precisa em Jesus. Sua vida cristã chama Jesus Cristo, que habita em você pelo Espírito, do qual foi dado a você graça para viver diariamente e paz. E nós, queridos irmãos, somos povo de Deus e desfrutamos de tudo isso. Muito obrigado, nosso Deus, pela oportunidade de relembrarmos essas pequenas verdades que anima nosso coração, fortalece nossa vida. Dá-nos o poder e a graça do Senhor para vivermos essas verdades sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos participar da ceia do Senhor. Então, o que eu quero encorajar você. Você sai do seu lugar, membros dessa igreja, você que é de outra igreja, que foi batizado nessa igreja, está passando por aqui, chamado a participar também da ceia do Senhor. Então saia do seu lugar, pegue o pão, pegue o copinho aí, que já está tudo aí, né? 2 em 1. Sente, você pegue e sente. Quando você vai pegando, eu vou informando. Você pega, senta, abaixa a sua cabeça e vai conversar com Deus. Se há algum pecado a confessar, este é o momento. Estamos reunidos
prol de muitos, salvação. Nós estamos reunidos em memória de Jesus, para celebrarmos juntos a vitória da cruz. Graças damos pela vida, graça de Jesus, que transforma pecadores por amor. Com os corações unidos ao redor da Santa Mesa, todos declaramos juntos: Maranata, vem Jesus. Ansiamos pelo dia, volta de Jesus. Já não haverá mais morte. Maranata, já não haverá mais choro. Maranata, já não haverá tristeza. Maranata, vem Jesus. Vem Jesus. Chamar o Paulinho e a Poliana aqui à frente, por favor. O Fabrício fica aqui, não vai embora. Vai pegar e volte. Mateus, capítulo 26, o Senhor Jesus, nosso Salvador, ordena, ensina. Diz o versículo 26, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Vamos ficar em pé. A Poli vai agradecer ao Senhor o pão, corpo do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai amado, obrigada, Senhor, porque por meio de Cristo, Pai, nós podemos hoje estar diante do trono da graça. Amém. E sabemos que isso é totalmente e completamente feito por Cristo. Nós aqui hoje, Senhor, nos lembramos, Pai, do Teu corpo oferecido em favor de nós. E eu agradeço por isso e clamo para que o Senhor nos ajude, juntos como igreja, a discernir esse corpo e não tomarmos ele, Senhor, indignamente e nos tornemos réus, Senhor, deste corpo. Nos perdoa por isso, Pai. Eu clamo ao Senhor pelo temor do Senhor em nosso coração, para que a gente entenda a importância deste tempo agora, Senhor, de nos lembrarmos. Agradeço ao Senhor por essa obra completa em Cristo, totalmente merecida, Senhor, e totalmente pela graça. Amém. Somente por causa do grande amor com que o Senhor nos amou. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Comamos. O texto continua. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Um parêntese. Nesse dia, quando o Senhor Jesus diz essas palavras, o sangue dos animais derramado no Antigo Testamento, que cobria o pecado, aponta para uma pessoa,
Quem? Jesus. Do qual João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que ele fez isso? Derramando o seu sangue na cruz. Expiou, pagou o nosso pecado. Então deu a sua vida. Bendito seja o nosso Salvador. Nova aliança, não mais antiga aliança. Nova, no sangue de Jesus. Vamos orar e agradecer. Paulinho, por favor. Deus bendito, exaltado e louvado seja somente o Senhor, que Amém. pela tua graça maravilhosa podemos chamar de Pai. Amém. Em Jesus Cristo, nosso Salvador, e no seu sangue puro derramado por nós, nós te exaltamos e nos achegamos a ti, Senhor, como igreja, o teu povo, a Assembleia dos Santos que o Senhor redimiu. No sangue do teu Filho, nosso Senhor, o nosso Salvador, a cabeça do corpo que é Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te louvamos, engrandecemos, exaltamos e clamamos que a ação poderosa do teu Espírito nos leve continuamente a essa vida que glorifica o teu nome, que exalta, que proclama Jesus, porque foi pelo sangue dele que fomos chamados teus, e assim te louvamos em nome dele. Amém. Amém. Bebamos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Helenice está aqui? E o Mateus Fernandes está aqui? Mateus Fernandes? Fabrício está aqui. Faz aniversário hoje. Eles fazem aniversário hoje. Nós vamos terminar o nosso culto. Obrigado, Paulinho. Orando pela vida do Fabrício e a vida desses irmãos. Pai, tua bênção sobre nossas vidas. Tua bênção nas nossas vidas como igreja. Peço a tua bênção para a vida da irmã Helenice, do Mateus e do Fabrício nessa manhã. Todos aqueles que fazem aniversário, fizeram essa semana, bênção para eles também. Mas agradecemos pela vida do Fabrício, porque ele tem um coração voltado para a vida dessa igreja local. Como Sóstenes, diz a tua palavra, irmão e líder em áreas específicas da vida dessa igreja. Que ele tenha a tua bênção, que o Senhor dirija e o abençoe. Bênção sobre nós, como igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.